Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo nós vamos resolver o exercício 34 do capítulo 21 do livro-texto Halliday, volume 3, nona edição. O enunciado do exercício é o seguinte: a figura mostra dois elétrons, 1 e 2, no eixo X e dois íons, 3 e 4, de carga menos Q no eixo Y. O ângulo θ é o mesmo para os dois íons. O elétron 2 está livre para se mover. As outras três partículas são mantidas fixas a uma distância horizontal r do elétron 2 e seu objetivo é impedir que o elétron 2 se mova. Para valores fisicamente possíveis de Q menor ou igual a 5 vezes a carga do elétron, determine na letra A o menor valor possível de θ, na letra B o segundo menor valor possível de θ e na letra C o terceiro menor valor possível de θ. Pessoal, vamos aqui, primeira coisa a se fazer aqui, nós vamos adotar aqui o sentido positivo para o eixo Y e para o eixo X, igual a gente sempre faz, tá? Então, eu vou adotar que o eixo Y é positivo para cima. Então, tudo que apontar para cima nós vamos chamar de positivo. E o eixo X vai ser positivo para a direita. Tudo que apontar para a direita nós vamos chamar de positivo também, tá? Então, é isso que a gente vai adotar como sentido dos nossos eixos aqui. Qual é a próxima coisa a se fazer? Repara que o exercício pede duas coisas muito importantes aqui, na verdade, tá? Ele fala para mim que ele quer que o objetivo é impedir que o elétron 2 se mova. Então, nosso primeiro objetivo, esse que eu grifei de verde ali, nós vamos aqui então desenhar as forças que estão atuando sobre a partícula 2 e fazer a condição para que ela não se mova dentro da segunda lei de Newton ali, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Vamos só desenhar as forças sobre a partícula 2. Então, vamos lá. A força que a partícula 1 faz sobre a partícula 2 é de repulsão. Por que é de repulsão? Porque as duas têm cargas negativas. Então, a partícula 1 vai fazer de tudo para empurrar a partícula 2 para o lado direito. A partícula 1 tenta empurrar a partícula 2 para o lado direito. Está aqui uma setinha, então, desenhada para o lado direito. Essa aqui vai ser a força que a partícula 1 faz na partícula 2. Força que a partícula 1 faz na partícula 2. Mas temos mais duas cargas fazendo força sobre a partícula 2. A 3 faz uma força sobre a partícula 2, que nós vamos nomeá-la de força que 3 faz na 2. Está aqui. Força que a 3 faz na 2. Vamos dar nome para ela também. Está aqui, ó, força que a 3 faz na 2. E também temos a força que a partícula 4 faz na partícula 2. Nós vamos desenhar aqui, então, a força que a partícula 4 faz sobre a partícula 2. Esta força que a partícula 4 faz na partícula 2 é exatamente a mesma força que a partícula 3 faz na partícula 2. Por quê? Porque elas estão sob o mesmo ângulo, atuando a uma mesma distância da partícula 2 e ambas têm a mesma carga menos Q. Então, essa aqui é a força que a 4 faz na 2, é a mesma que a 3 faz na 2, certo? Então, pessoal, repara aqui.
Existe uma força que está inteiramente sobre um dos eixos. A força que a 1 faz na 2, ela está sobre o eixo do x, ó. Ela não precisa ser decomposta. Mas as forças 4, 2 e 3, 2, elas não estão nem sobre o eixo do x, nem sobre o eixo dos y. Então, a gente tem que decompor essas forças. Se a gente já vem seguindo aqui a resolução desses exercícios, a gente sabe que é interessante decompor essas forças adotando o eixo, um novo sistema de coordenadas, passando pela partícula que eu quero estudar ela. Então, eu estou desenhando aqui o eixo y e o zero do novo eixo x aqui, passando pela partícula 2, que é a que eu quero que fica em repouso. Tá? O que a gente vai ter que fazer então? Decompor as duas forças que não estão nem sobre o eixo x, nem sobre o eixo y. Então, vamos começar decompondo aqui. A figura vai ficar um tanto quanto poluída, mas eu vou fazer tudo numa figura só dessa vez. Vamos decompor a F42 no eixo y, no meu novo eixo y aqui, tá? No eixo y auxiliar aqui, podemos chamar de y' para não confundir com outro, ou deixa y mesmo. Quando eu decomponho isso, a gente vai encontrar uma força apontando para cima. Tem aqui, ó, uma força apontando para cima. Então, já vou apagar aquele auxiliar meu ali para poder não atrapalhar. Já vou escrever outra vez aqui, tá? A F42. Escrevendo aqui que eu apaguei. Então, quem que apareceu aqui para cima? A decomposição dela no eixo Y. Aqui vai ser a F42 no eixo Y. Se eu decompor ela também, só que aqui agora para baixo no eixo do X, eu vou achar a componente X, da F42. Então, a componente X da F42, eu vou desenhar um pouco acima, tá bom, gente? Para a gente poder enxergar melhor, só um pouquinho acima para a gente enxergar melhor. Então, a componente X vai estar aqui. A gente vai continuar o desenho dela, aqui, e aqui vai estar a F42 no eixo X. Eu posso e devo fazer a mesma coisa para a F32. Não ficou na escala, já aviso que não ficou na escala, mas a gente vai fazer a mesma coisinha, só que a gente já sabe que a F32 é idêntica à F42. Então, ó, se eu rebater ali, se eu quiser achar a componente dela no eixo dos y, vai aparecer um vetorzinho aqui para baixo. Vai aparecer um vetorzinho aqui para baixo. Quem é esse vetor aqui para baixo? É a F32 no eixo dos y. Vou apagar a minha reta suporte ali só para fazer a decomposição. Aquilo ali não me serve para mais nada, a não ser para saber mais ou menos aonde o meu vetor decomposto vai estar. E vamos decompor ela também aqui para o eixo dos x. Vamos decompor ela também para o eixo dos x. Então, vai chegar aqui mais ou menos. Tá? Vou tirar um pouco fora do eixo também, para a gente poder enxergar um pouco melhor. Até baixar um pouquinho mais. Aqui, tá ótimo. Então, para cá aparece, vamos apagar o suporte, mas para cá
aparece a força decomposta da 3 na 2 no eixo dos x. Então, vai aparecer a F, 3, 2, x. A figura ficou apertada, ficou um pouco poluída, mas olha o que me importa. Eu vou grifar aqui o que me importa tudo. A gente já sabe que a F42 é igual a F32 por simetria. Então, você vai escrever isso aí no cantinho do seu caderno, que a F32 e a F42, a força que a 3 faz na 2 e a força que a 4 faz na 2, são iguais por simetria. Se isso é verdade, e é verdade, a decomposição em Y também é igual. Então, para cima, F42Y é igualzinho a F32Y, apesar de eu ter desenhado fora de escala aqui. Tá? Então, a força resultante em Y, se eu olhar aqui para a decomposição, só fazendo a decomposição, a gente já sabe que a força resultante em Y é igual a 0. Por simetria. Então, por simetria. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a F 4, 2, Y é igual a F 3, 2, Y. É por isso que elas são iguais. Elas se cancelam. Eu chego aqui e cancelo a de cima com a de baixo, porque elas têm o mesmo tamanho. Não é o que mostra na figura, mas é o que é na vida real. Tá? E elas se cancelam ali. Se a gente olhar agora, a gente quer, de novo aqui, hein? Presta atenção, a gente quer que o elétron 2 permaneça parado, tá? Seu objetivo é impedir que o elétron 2 se mova. Se eu quero impedir que ele se mova, ele tem que permanecer parado. Para que isso aconteça, essas forças que estão apontando para a esquerda do eixo x tem que ser igual à força que aponta para a direita no eixo x. Então, para permanecer em repouso, vamos lá, para permanecer em repouso, o que tem que acontecer? O que tinha que acontecer em y a gente já aconteceu, naturalmente, não precisou fazer nada, mas tem que acontecer uma coisa no eixo x. Tudo que está para a direita, mais tudo que está para a esquerda tem que ser igual a zero. Quando eu falo mais, soma algébrica. Porque a gente adotou que tudo que está para a direita é positivo e tudo que está para a esquerda é negativo. Então, o que tem que acontecer na segunda lei de Newton é que a F12 menos a F4, 2x menos a F3, 2x tem que ser igual a zero. Certo? Tudo que está para a direita, positivo, isso. Tudo que está para a esquerda, negativos, isto. Quando eu somar tudo, tem que dar zero, porque a condição do exercício é que a partícula 2 não se mova. Certo? Só que a gente já sabe que a F32 é igual a F42. Então, mas a F32 é igual a F42. Também por simetria, certo? Se isso é verdade, pessoal, então a F3, 2x tem que ser igual a F4, 2x. E a gente pode chamar todas elas de um nome só. Escolhe o nome que quiser para ela. Eu vou chamar de F3, 2x. Então, eu vou chamar tudo isso aqui de F3, 2x, mas não vou anotar, só vou circular. Tudo isso, toda hora que aparecer, nós vamos chamar de F3, 2x. Tudo bem?
A equação, então, esta equação aqui, ó, que garante o repouso no eixo do x, passa a ser escrita no seguinte formato. Vamos ver qual é o formato? No seguinte formato aqui, ó. AF 1, 2, menos AF 3, 2x, menos, de novo, AF 3, 2x, é igual a zero. O que eu fiz? Eu troquei a F4, 2 por F3, 2x, certo? Como aqui eu tenho F3, 2x e F3, 2x, tem 2F3, 2x, certo? Então, eu vou apagar aqui, presta atenção, tá? Copia isso, já que vocês estão copiando no caderno, copia porque nós vamos apagar e trocar por 2F3, 2x. Então, ó, 2F3, 2x no lugar desse cara aqui. Então, menos 2F3, 2x. Mas quem é a F3, 2x? Que a 3, 2y não vou me preocupar. Então, o que eu tenho que calcular, gente? De verdade aqui agora para garantir o repouso. Depois temos outra condição do exercício. Para garantir o repouso, eu vou ter que saber calcular a F 1, 2 e a F 3, 2x, certo? Eu vou ter que calcular essas duas coisas. Mas a F3, 2x é uma decomposição. Vamos escrever essa decomposição. Olha, da figura aqui acima, a gente sabe que a F 3, 2x vai ser sempre, lembra como é que a gente está fazendo? É sempre o valor do vetor original. O original é o F3, 2, vezes seno ou cosseno do ângulo entre ele e o eixo que eu estou interessado. Se eu notar, a F3, 2 tem um ângulo θ aqui, ó. Ela faz um ângulo θ com o eixo do x. Por quê? Porque é oposto pelo vértice com este outro ângulo θ aqui. Ele é oposto pelo vértice. Então, ela encosta no eixo do x aquele ângulo? Se encosta, ele é cateto adjacente. Se é cateto adjacente, a composição é em cosseno. Então, ó, cosseno de θ. Então, o que eu vou ter que calcular aqui? A gente vai pegar essa figura, vai pegar essas duas equações, passar para a próxima página e a gente vai discutir o que a gente tem que calcular aqui na nossa próxima página. Muito bem, pessoal. A gente está aqui na próxima página. Eu trouxe o desenho com as principais informações que eu vou precisar para garantir que essa partícula fique em repouso no eixo do x e as duas equações que eu preciso também para isso. Tá? Eu copiei isso da outra página, dá uma olhada. Se vocês estiverem fazendo no caderno e seguindo, vai ficar bem mais fácil. Lembro sempre disso. Então, a gente tem que calcular a F1, 2. A F1, 2 é bem simples de calcular. Como é que a gente faz? A gente vem aqui e usa a lei de Coulomb para ela. Vai falar para mim que a F1, 2 é igual a 1 sobre 4πε0, que a gente vai chamar de K, vezes a carga da partícula 1, vezes a carga da partícula 2, sobre a distância que separa a partícula 1 da partícula 2 ao quadrado. Ó, foi dado, é R. Então, Rão ao quadrado. E eu tenho que calcular agora a F3, 2, para depois calcular a F3, 2x. Então, ó, primeiro, para calcular a F3, 2x, eu tenho que calcular a F3, 2. Tá aqui. Então, vamos tentar calcular a F3, 2. Como é que eu calculo a F3, 2? Com essa mesma equação, mas com a distância da 3 até na 2. Só que a distância da 3 até a 2, essa distância aqui, ó, que eu rabisquei aqui, não foi dada. Essa distância não foi dada. Vamos dar um nome para ela, então. Uma letra aqui para ela. Ó. Vamos chamá-la de L. Só que este L não pode aparecer na minha resposta. Por que não? Porque ele não foi dado no exercício. E a resposta do exercício
tem que aparecer somente as letras que foram dadas no exercício. A gente vai reescrever esse L de uma forma que eu conheça. Então, repara aqui, neste desenho, eu vou grifar aqui de vermelho. L, θ e R. Eu conheço essas três coisas. Na verdade, eu não conheço L. Então, eu vou tentar, nesta geometria, escrever L em função dessas coisas. Nota que R é essa distância aqui, ó, que sai daqui e vem até o outro lado aqui, até o eixo. Esse é esse R aqui, gente. Tudo bem? O ângulo está aqui e o L eu não sei e tenho que descrever em função dessas coisas. Então, o que eu tenho de verdade? Eu tenho um ângulo que está coladinho ao lado R, θ está colado ao lado R, e eu tenho o L, que é a hipotenusa deste triângulo aqui, ó. Deste triângulo aqui. Repara o meu triângulo? Ó, este triângulo. Então, esse triângulo eu tenho o cateto adjacente ao ângulo θ que eu conheço, e vale R, vale aqui, ó, R, tá? Eu tenho a hipotenusa, mas não me interessa, não é que eu tenho, né? Ela me interessa muito, mas eu não tenho, eu tenho que descrever ela em função das coisas que eu tenho. E eu tenho o ângulo θ. Como é que a gente vai fazer isso? Se eu tenho o cateto adjacente, se eu tenho a hipotenusa e tenho o ângulo, eu sou capaz de descrever o cosseno do ângulo. Então, vamos tentar descrever aqui o cosseno do ângulo θ, para aquele triângulo que eu acabei de apagar ali. Então, ó, o cosseno de θ é sempre dado, a equação geral do cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas quem é o cateto adjacente naquele triângulo que eu apaguei? O cateto adjacente vai ser este lado aqui, é o lado que está colado ao ângulo θ, que vale R. Que vale R. Está aqui. E quem é a hipotenusa daquele triângulo? A hipotenusa daquele triângulo é o L, que eu não conheço. L. Então, eu vou comparar este termo aqui com este termo aqui. Vou fazer essa comparação. Se eu faço isso e eu quero saber quem é L, eu isolo L. Se eu isolar L, fazendo um pouco mais rápido, que a gente já está acompanhando essas aulas há algum tempo, L é igual a R sobre o cosseno de θ. Está aqui. R sobre o cosseno de θ. Então, como fica a F32? A F32, senhores, não a 32x por enquanto. A F32, ele vale 1 sobre 4 πε0, estamos chamando isso de K, vezes Q2, Q3, sobre L ao quadrado. Mas eu conheço L. Então, portanto, aqui, ó, isso implica que a F32 ela é igual a K, que multiplica Q2, Q3 sobre L ao quadrado. Mas L, olha ali em cima em alaranjado, vale R sobre o cosseno de θ. Nota que nesta equação eu tenho uma divisão de fração e um quadradozinho para resolver. Eu vou reescrever esta equação aqui em preto, eu vou escrever aqui embaixo em preto, já fazendo a divisão de fração, porque é Q2, Q3 sobre 1, dividido por isso aqui, tudo que eu estou circulando, ao quadrado. Então, eu já vou elevar ao quadrado essa parte de baixo e já vou fazer a divisão de fração, viu, gente? Então, ó, a F32 é igual a K
que multiplica Q2, Q3 sobre R ao quadrado. E por causa da divisão de fração, esse cosseno vem aqui para cima e por causa do quadrado ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ. Está aqui. Então, repara que para eu escrever esta equação que estava em verdinho aqui em cima, eu precisava saber quem era o F12. Eu já sei quem é o F12, está aqui, grifei ele. E eu precisava saber quem era o F32x. Só que para saber quem era o F32x, eu precisava saber quem era o F32. Está aqui. Certo? Está aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai levar essas equações importantes para a próxima página. Vou levar 4 equações para a próxima página. E a gente vai tentar achar uma relação entre a carga e o ângulo θ, porque isso que me interessa aqui no meu exercício. Repara que ele quer saber, olha aqui, ó, vamos grifar também, ele quer saber para que valores fisicamente possível da carga, então, valores fisicamente possível da carga, isso é muito importante essa frase, a gente vai discutir ela daqui a pouco. Eu tenho os menores valores de θ. Menor valor possível de θ, segundo menor valor possível de θ e terceiro menor valor possível de θ. Então, essa equação toda que a gente vai preparar aqui dessa segunda página para a terceira página é para que a partícula 2 fique parada, mas ao mesmo tempo relacione a carga com o ângulo θ. Vamos levar tudo isso para a próxima página e vamos ver como é que vai ficar. Muito bem, pessoal. A gente veio aqui para a próxima página e já escrevi as equações importantes. Olha aqui. Vamos seguir aqui de novo. Ó. Esta primeira equação aqui é a condição para que ela fique parada no eixo do x. O exercício falou que a partícula 2 tem que ficar parada lá. Para isso, eu tive que decompor a F32x. Está aqui a decomposição da F32x. Está aqui. E eu tive que calcular, então, para que eu consiga abrir esta equação aqui, ó, para que eu consiga abrir essa equação, eu tenho que calcular a F12 e eu tenho que calcular a F32. Eu vou substituir direto a F12 aqui, certo? E eu vou substituir a F32 aqui, para depois que achar o valor da F32x, substituir aqui. Só que eu vou fazer isso tudo de uma vez. Então, segue essa equação aqui. Vamos escrever ela levemente diferente. Essa equação vai ser reescrita no seguinte formato, então, ó. F12 menos 2 vezes a F32x. Mas a F32x vale isso. Vale F32 cosseno de θ. F32 cosseno de θ. Certo? Agora, isso tudo tem que ser igual a zero para manter o equilíbrio. Agora sim, eu vou substituir tanto esta equação quanto esta equação nesta equação de baixo. Só vamos fazer isso aqui ficar menos feio, tá? Tá bem feio esse F aqui. Vamos fazer esse F ficar menos feio. Vai ser um F12. Quem é F12? Vamos seguindo. F12 é tudo aquilo que está ali. Então, vai ficar K que multiplica Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Está aqui. Este termo que eu estou circulando aqui agora, eu vou passar para o outro lado do sinal de igual já e substituir o valor da F32. Vou passar para o outro lado do sinal de igual e substituir o valor da F32. Então, vai ficar igual
Tá, menos 2F32 cosseno de θ vai ficar mais 2. A F32 vale K, Q2, Q3, sobre R ao quadrado, cosseno de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Tá aqui. Essa é a F32, mas ainda tem esse cosseno de θ para colocar. Então, vezes cosseno de θ. Tá aqui. Vamos ver o que eu posso cortar. Eu posso cortar o K. Eu posso cortar o Q2, que tem igual dos dois lados. E eu posso cortar o R ao quadrado. O que mais que eu posso manipular nesta equação? Eu sei que Q1 é um elétron, vale uma carga E, e eu sei que Q3 é uma carga Q. Professor, é menos Q? Não, a gente é menos Q, mas a gente não vai colocar menos Q porque este valor de mais e menos já foi considerado quando eu coloquei meus vetores na minha figura. Isso só chegou até aqui no formato que é porque eu já considerei a orientação dos vetores, que é a mesma coisa, para nós aqui faz o mesmo efeito que considerar o sinal. Então a gente pode trabalhar com o módulo desse negócio todo. Então se eu fizer essa substituição, esse aqui vai valer E e esse aqui vai valer Q. De novo, Q positivo? Positivo porque a gente vai trabalhar com o módulo, porque quem deu a orientação tudo que seria a responsabilidade do sinal foi a orientação dos meus vetores. Tudo bem? Então, essa equação passa a ser escrita assim, ó. Esta equação passa a ser escrita no seguinte formato. Do lado de cá só sobrou o E. E do lado de lá me sobrou o 2, o Q e o cosseno ao cubo de θ. Foi o que me sobrou do outro lado. Eu quero uma equação, como eu disse aqui, que relacione Q com o E. Se eu quero uma equação que relacione Q com E, tudo que eu vou fazer é isolar o Q nesta equaçãozinha. Então, se Q tiver este valor aqui, ó, se o valor da carga Q, tanto lá na partícula, olha aqui, me segue, tanto aqui na partícula 3, quanto na partícula 4, valer E sobre 2 cosseno ao cubo de θ, a partícula 2 vai permanecer em repouso. É isso que eu estou falando para vocês. Tá? Eu fiz toda a situação para que ela permanecesse em repouso, e dentro dessa situação achei uma equação que relaciona a carga das partículas 3 e 4 com as cargas da partícula E, lá, do elétron, tanto 1 quanto 2 que estão parados ali embaixo. Isso tudo para que 2 fique em repouso, certo? Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar esta equaçãozinha. Agora, a nossa discussão toda vai se dar em torno desta equação e da importantíssima, mas muito importante mesmo, condição que o exercício me deu. Qual é a condição muito importante que o exercício me deu? Esta condição aqui, gente. Eu vou apagar essa página aqui, esses grifos todos aqui, porque o primeiro em amarelinho já havia sido feito lá. E essa condição aqui, ó, esta condição é muito, muito importante para valores fisicamente possíveis de Q valendo algo chamado menor ou igual a 5E. De Q valendo, assumindo valores menor ou igual a 5E. Tá? Então, ó, essa condição aqui nessa página tem que ser a mais importante de todas. Então, isso aqui tem que assumir valores. O cara me afirmou isso. Isso aqui tem que me assumir valores para que menor ou igual
a 5e. Um fato muito importante, então, é entender o que significa valor fisicamente possível. O que significa valor fisicamente possível? Então, vamos escrever aqui, ó, valor fisicamente possível. Vou abreviar possível aqui. Possível. O que significa esse valor fisicamente possível? Gente, Q é quantizado, lembra disso? Essa informação é mega importante. Q só assume valores do tipo n vezes z, onde n é um número inteiro e Q tem que ser menor ou igual a 5e. Então, quais são os valores possíveis para esta equação aqui? Quais são os valores possíveis? N pode assumir 5 valores. Ele pode assumir os valores 5. Ele pode assumir o valor 4. Ele pode assumir o valor 3. Ele pode assumir o valor 2. E ele pode assumir o valor 1. São os 5 valores que N pode assumir. Então, se eu substituir estes valores, eu vou fazer este Q que aqui está, vamos grifar ele. Eu vou fazer este Q que aqui está, ó, grifado de verde, trocar ele por 1e, 2e, 3e, 4e e 5e e descobrir os valores de θ. Então, vamos pegar essa equação e já sabemos o que significa esse fisicamente possível. Como a gente quer descobrir os valores de θ, vamos isolar esse θ ali. Vamos pegar essa equação aqui, ó. Vamos pegar esta equação aqui. Esta equação que eu estou bagunçando em volta dela aqui. E isolar o cosseno de θ, que é isso que eu quero saber. Quais são os menores valores de θ possíveis? O primeiro menor valor de θ, o segundo menor valor de θ. E ver o que está acontecendo ali. Então, vamos transportar essa equação e a gente já entendeu os valores fisicamente possíveis. Então, a gente vai testar ela para os valores de Q igual a 1e, Q igual a 2e, Q igual a 3e, Q igual a 4e, Q igual a 5e, para a gente ver o que está acontecendo. Então, vamos lá para a próxima página. Muito bem, nós já estamos aqui na próxima página e eu trouxe aqui, inclusive, já deixei escrito aqui na próxima página quais são os valores fisicamente possíveis. Se não entendeu, volta ali no vídeo para saber o que é esse valor fisicamente possível, como é que a gente chegou nesse valor de Q aqui, tá? Só que a gente quer os cossenos, a gente quer os tetas. Então, vamos isolar aqui dessa equação o cosseno. É só pegar este cosseno ao cubo e passar para o lado de lá, multiplicando, e passar o Q para o lado de cá, dividindo. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Vai ficar aqui cosseno ao cubo de θ é igual a E sobre 2Q. E sobre 2Q. Mas eu não quero saber quem é o cosseno ao cubo de θ e nem o cosseno de θ. Nós queremos saber quem é θ. Mas para isso, o que a gente vai fazer? Vai tirar a raiz cúbica dos dois lados. Então vai ficar, quando eu tirar a raiz cúbica dos dois lados, já vou fazer de cabeça aqui, vai ficar aqui cosseno de θ é igual a raiz cúbica de E sobre 2Q. Raiz cúbica de E elevado de E sobre 2Q. Vamos melhorar aquele cúbico ali. Aquele 3 está muito mais feio do que o desejável. Não que a letra seja bonita, mas ele estava muito mais feio do que o desejável. 3. De novo, eu não quero saber quem é o cosseno de θ. Eu quero saber quem é o θ. Então, eu tenho que fazer a função arco-cosseno. Tá? Ah, professor, não lembro disso. Então, dá uma olhadinha. O inverso do cosseno vai me dar o ângulo que eu quero ali. Então, ó, θ vai ser calcular o arco-cosseno, ou cosseno a menos 1,
desta coisa aqui toda que ficou do lado de cá, da raiz cúbica de E sobre 2Q. E agora a gente vai montar uma tabelinha com os valores fisicamente possíveis para a gente descobrir quais são os ângulos que eu vou usar, tá? Quais são os ângulos que eu vou usar. Vou pegar essa equação, vou levar para a próxima página e a gente vai ver quais são os valores de θ dentro dos valores fisicamente possíveis. Muito bem, a gente está aqui na próxima página, eu transportei as coisas importantes para cá, vamos descobrir os 5 θs fisicamente possível e aí a gente discute para ver quais desses 5 são o primeiro, o segundo e o terceiro, tá bom? Então vamos ver, para n igual a 1, ó, se eu quero que aquele q igual a n para n igual a 1, eu vou usar esta condição aqui que eu estou circulando agora. Para n igual a 1 vai ser isso. Então, eu vou substituir isso aqui e ver quanto que dá o θ. Vamos lá? Vamos fazer isso? Vai ficar aqui, θ é igual a arco cosseno, ou cosseno a menos 1, de quem? Da raiz cúbica de E sobre 2 vezes o valor de Q. Mas Q vale 1E, ou simplesmente E. Aqui. Corta os E's, coloca isso numa calculadora e θ vai ser igual a aproximadamente, gente, 37,47 graus. Faço isso agora para n igual a 2. Então, para a segunda condição, n igual a 2. Que é pegar o valor de Q igual a 2E e substituir aqui. Certo? Então, vamos fazer isso. Vai ficar aqui que θ é igual a cosseno a menos 1 de tudo aquilo lá. Raiz cúbica de quem? De E dividido por 2 vezes o Q agora, só que o Q vale 2E, que é isso que a gente queria. 2E. Corta o E de cima com o E de baixo, coloca na sua calculadora e vai encontrar que o θ é aproximadamente 50,95 graus. Vamos fazer para n igual a 3 e 4 e 5 eu vou deixar vocês fazerem, eu só vou dar o valor para vocês, tudo bem? Então, para n igual a 3. Para n igual a 3, θ vai ser igual a cosseno a menos 1. Só substituir valores de novo. Tanto por isso que é o último que a gente vai fazer aqui explicitamente. Depois nós só vamos colocar valor. Raiz cúbica de E sobre 2 vezes o terceiro valor possível, 3E. Troca o Q por 3E. 3E. Corta o E de cima com o E de baixo, coloca na calculadora e a gente acha um valor para θ de aproximadamente 56,61 graus. Se eu fizer para n igual a 4 e para n igual a 5, vamos lá. Vou só colocar o valor agora, tá? Para n igual a 4, vai implicar essas continhas todas, mas façam vocês para um θ de 60 graus. Então, quando que for o quarto possível, tá? O quarto valor físico possível, que é 4E, o θ vai valer 60 graus. E para n
igual a 5, ou seja, o quinto valor fisicamente possível, se eu substituir na equaçãozinha, substituo, não deixem de substituir, θ vai valer aproximadamente aqui para mim 62,34 graus. E ele quer saber no exercício, olha aqui lá na pergunta, para esses valores fisicamente possíveis, determine, letra A, o menor valor possível de θ, o segundo menor valor possível de θ e o terceiro menor valor possível de θ. Gente, acabamos de determinar, tá? Esta aqui é a resposta da letra A. Esta aqui é a resposta da letra A. Esta aqui é a resposta da letra B. E esta aqui é a resposta da letra C. Por isso que eu já fiz com mais cuidado só essas três, porque os próximos anos a gente estava vendo que eles já estavam vindo crescendo. Eles queriam os 3 menores valores possíveis. Esse é um exercício que requer bastante interpretação, bastante traquejo matemático aí. É sim um exercício que o Halliday considerou corretamente como exercício difícil para a fase que vocês estão estudando agora, para esse momento de estudo de vocês, mas ele foi resolvido com todo o cuidado que a gente podia resolver aqui, tá? Então, dessa forma, a gente encerra aqui o exercício 34 do capítulo 21 e a gente se vê num próximo exercício.